Olá pessoal, eu aqui de novo, Milton Colla, terapeuta holístico, na nossa conversa de consultório. Continuando o nosso assunto, depressão na adolescência. No vídeo anterior eu falei assim de um modo um tanto genérico. Então hoje eu vou enumerar alguns itens, né, que acontecem com nossos jovens. São muitos os sinais, muitos, mas eu vou dar mais uma pincelada que já ajuda bastante. Nós vemos o nosso jovem assim, como eu já falei anteriormente, né? Temos uma sequência de vida, mudança de vida, alteração, isso é normal, natural. Mas de repente você começa a perceber uma dificuldade de concentração no teu filho, na tua filha, né? E você começa a tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo, essa falta de concentração. Você fala uma coisa, ele parece que nem ouviu, né? Não deu atenção. É óbvio que os pais ficam, né, até irritados, né? Eu falei uma coisa, não prestou atenção. Tá, esse é um sinal. Pode ser que a criança seja um pouco dispersa, tal, normal. Mas quando isso é muito acentuado, é um sinal. Memória, raciocínio, a criança tem dificuldade de racionalizar sobre as coisas. Não é que ela tem dificuldade, muitas vezes, é fuga. Ela está ali lendo ou tentando escrever aquilo que tem que ser feito e ela fica dispersa. Por quê? Porque a cabecinha está em outro lugar, lá na origem, muitas vezes, do problema, que nós já vamos falar. Angústia, essa criança fica angustiada, ela é angustiada o tempo todo, angustiada. Aquela coisa assim que não tem um porquê, normalmente dentro de casa, não tem um porquê dela estar angustiada, mas ela está. É outro sinal. Pessimismo. Aquela criança que é pessimista com tudo. Se fala uma coisa, é feio, é chato, é ruim. Fulano de tal, fulano de tal é chato, a escola é chata, tudo é chato. Ela é pessimista com ela mesma, ela não se enxerga como um ser humano. Ela é pessimista porque o cabelo é feio, não sei o que, a unha é torta. Ela é muito pessimista com as coisas. Todos nós temos nosso grau de pessimismo, mas quando é muito acentuado, pode ser um sinal também. Agressividade é outro sinal. A criança mal educada, assim como o adulto, né? Mal educado, falei uma coisa e me respondeu torto. Então, às vezes, essa pessoa é um pouco mal educada ou naquele momento está mal educada. É diferente de agressividade. Você fala alguma coisa, ela te vem com 4 pedras na mão o tempo todo. Então, às vezes a gente está tenso e dá uma má resposta, isso é normal. Não deveria, mas é, né? Mas de repente essa criança começa com a agressividade, ela é agressiva com tudo, com tudo. Nos gestos, no jeito de fazer, de pegar as coisas, de manipular, é muito agressiva. Isso é outro sinal. A questão da alimentação. Falta de apetite ou excesso de apetite. Então você começa a observar assim, teu filho, tua filha vem num ritmo e de repente ela começa a não querer comer mais, ficar até anoréxica, ou partir para bulimia. Isso não é um sinal normal. Ou quando ela começa a comer compulsivamente, porque nós sabemos que o ato de comer, principalmente uma coisa gostosa, né? Um bolo de chocolate, um pavê, uma coisa que a gente gosta, dá uma sensação de bem-estar. Isso já é científico. Então, essa sensação de bem-estar, ela compensa alguma coisa que está errada lá em algum lugar, né? Sono. Quando não dorme, elétrica, o dia inteiro, não dorme, rola, não dorme. É outro sinal. E o excesso de sono, aquela criança ou adolescente, né, que ele quer dormir até meio-dia e quer dormir à tarde e dormir a noite inteira e dormir. Se ela não tem uma disfunção, né, hormonal para isso, é outro sinal que nós precisamos prestar atenção. O sentimento de inferioridade, isso é muito comum também. Ela se sente inferior em tudo, com todos, com tudo, né? Todo mundo faz melhor que ela, todo mundo pula mais alto, todo mundo corre mais rápido, todo mundo é mais bonito, ela é feia, ela
gagueja, não sabe falar, então ela se sente inferior, inferior, inferior em tudo. É outro sinal. Óbvio que nós não podemos ser melhor, né, melhores em tudo. Né? Nós somos bons numa coisa e inferior àquela pessoa na outra. De repente alguém cozinha melhor que eu, então eu sou inferior. Mas eu não me sinto inferior. Então quando eu começo a me sentir inferior, é porque tem alguma coisa errada. Né? Então vamos observar este outro sinal. Crise de choro sem razão aparente. Aí a mãe chega para o filho, né, por que você está chorando? Me deu vontade. Né? Por que você está chorando? Você chora o tempo todo, toda hora está chorando, encostado num canto, na cama, no quarto, chorando. Por quê? Então, crises de choros continuadas é outro sinal. Pensamento de tragédias ou mortes, aquela criança ou adolescente, né, que fica falando o tempo todo, não sei por que eu estou aqui, eu devia morrer, melhor seria morrer, morrer. Então, essa palavra ela é muito pesada. Né? Tem dias que a gente tem vontade de pôr a mochila nas costas e sair. Vou sair para o mundo, né? Mas é diferente daquele pensamento continuado de tragédia. Então, quando eu começo a falar só em tragédia, acidente, morte, doença, não sei o que, podia acontecer comigo, isso vai cristalizando lá dentro. É um sinal muito, muito acentuado e que a gente tem que ter uma atenção redobrada com isso. Sentimento de culpa é outro sinal. Tudo que acontece é culpa minha, né? A criança fala, o adolescente, foi culpa minha. Caiu um prato lá na cozinha e quebrou, foi culpa minha. Se eu não tivesse deixado o prato daquele jeito, eu não tinha quebrado. Não sei o que aconteceu lá, foi culpa minha, porque se eu tivesse feito diferente, não tinha acontecido. Então ela tem esse sentimento de culpa que parece que tudo que acontece de errado no mundo é culpa dela. E quando ela começa a exteriorizar ou mostrar isso, que muitas vezes o adolescente não fica exteriorizando, falando isso tudo, ele só mostra com sinais, por isso que nós falamos, sinais a serem observados. A dificuldade que muitas crianças têm de se apartar da mãe. É normal, muito normal, a criança ser grudada, principalmente na mãe, né, que fica mais em casa de um modo geral. Essa criança ela fica perto. A mãe está ali, ela está lá, de repente ela vem, volta, vai e volta. Agora, quando a criança fica grudada, que a mãe não pode dar um passo, como eu já ouvi falar assim, eu vou dar um passo, eu tenho que cuidar, senão eu saio chutando meu filho. Ele fica grudado na minha perna, grudado na minha cintura, o tempo inteiro, onde eu vou, no banheiro, tudo que é lugar, ele está grudado em mim. Então, isso é outro item que essa criança, esse adolescente tem uma dificuldade de se desgrudar da mãe. Não é só criança. Adolescente também, às vezes até na fase adulta. Nós vamos falar sobre isso. Então eles ficam grudados na mãe. A mãe fala, nossa, não consigo nem respirar direito. Por quê? É um sinal. Observe esse sinal. Como eu já disse antes, esses são alguns sinais. Tem muitos outros, mas esses alguns que já podem nos dar um horizonte, né? E a partir disso, nós já podemos pensar melhor nas possibilidades do que está acontecendo com o nosso filho, com a nossa filha. Né? Como eu falei antes, observar também se nós estamos agindo de uma maneira mais correta. Por que não estudar um pouquinho sobre o crescimento da criança, sobre o trajeto psicológico da criança, para que a gente possa entender, se entender melhor nosso filho, entender se nós trazemos muita coisa também embutidas no nosso inconsciente e estamos fazendo transferência para o filho. Acontece isso também. O que eu quero dizer é assim, hoje eu trouxe mais alguns itens, né, mais alguns sinais para que você observe o teu filho, a tua filha, ou sobrinhos, ou quem esteja à tua volta. E se você ver que esses sinais são meio acentuados, alguns deles ou muitos, procure ajuda profissional. Procure alguém que entenda disso, alguém que trabalha com isso, para te ajudar, para ajudar o teu filho, tua filha. Então procura uma ajuda profissional, não fica tentando se achar autossuficiente, ou achar que é frescura, ou achar que é sem educação, não, pensa, porque disso depende toda uma estrutura de vida dessa criança, desse adolescente.
toda uma trajetória de vida. Então procura. Eu volto depois com outros vídeos falando também do adulto da terceira idade, né, do idoso, que também estão entrando muito em depressão, né, diferente um pouco o aspecto, mas também estão. Curta, compartilha, passa esse vídeo para frente, ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e vamos fazer esse canal crescer. Sempre tem alguma coisa útil aqui para você. Até já!